Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da editora Betel, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nação madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, nós estaremos aí. O telefone é este, 991520454. DDD é 99 mesmo. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal para ajudar-nos a divulgar esse vídeo. Coloque aí nos seus grupos esse vídeo para ajudar os professores. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e os estudos, além do que está na revista, mais estudos a respeito do mesmo assunto, eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint deste mesmo telefone que é também meu WhatsApp. Então, 99951520454. Nós estamos estudando neste trimestre com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1 o projeto estrutural da família, na lição 2 namoro, noivado e casamento, na lição 3 a Bíblia Sagrada como manual da família, na lição 4 vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja, na lição 5 a importância da família para a sociedade, lição 6 desafios de ser família nos dias atuais, lição 7 família, os cuidados com a era digital e com os idosos, lição 8 família, uma obra em permanente construção. E hoje vamos estudar a lição número 9, família, primeiro ministério e maior patrimônio. Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, família, meu primeiro ministério. Subtópico 1, precisamos governar primeiro a nossa família. Subtópico 2, precisamos conquistar primeiro a nossa família. Subtópico 3, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. Tópico 2, família, meu maior patrimônio. Subtópico 1, compreendendo o significado de patrimônio. Subtópico 2, como guardar bem o tesouro incomparável. Subtópico 3, a indispensável solidez do patrimônio. Tópico 3, a consciência de proteger a família. Subtópico 1, precisamos restaurar a nossa consciência. Subtópico 2, instruções bíblicas para preservar a família. Subtópico 3, cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em 1ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então veja que abaixo de Deus, em segundo lugar, está a família. Depois é que é a igreja. Então veja que a família é importantíssima e ela precisa ser cuidada, sustentada, amada, respeitada, orientada, guiada, incentivada, ensinada na palavra de Deus. E se alguém que tem uma família não consegue cuidar nem da própria família, não pode cuidar de mais nada, não vai ser suficiente para cuidar de mais nada. Tanto é verdade que a própria palavra de Deus diz que para alguém ser um obreiro na casa do Senhor, ele precisa cuidar bem de sua família, ter sua mulher submissa e ter os seus filhos sujeitos. Veja bem, se isso não acontece, a pessoa nem pode ser um obreiro na casa do Senhor. Verdade aplicada. Se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Então veja a importância da família. Então um obreiro, um pastor ou outro obreiro qualquer
ou alguém que tem um cargo de liderança, ou alguém que é professor de escola bíblica dominical. Se essa pessoa tiver uma família desequilibrada, se tiver uma família que não é cristã, vai atrapalhar completamente o seu ministério, vai atrapalhar o seu ensino, a sua pregação. Veja bem, tanto diante da igreja quanto diante de todas as pessoas que não são evangélicos. Todos terão sempre um motivo para não crer na palavra dessa pessoa, porque ela não cuida nem da própria família, não tem autoridade nem sobre a sua própria família. E se não tem autoridade sobre a própria família, indica que essa pessoa não tem intimidade com Deus, não tem a autoridade de Deus sobre si. Então, nossa família é o primeiro ministério nosso. É aí que nós vamos ter base para depois termos um ministério na igreja. O maior patrimônio que um cristão pode ter é a família. E nós devemos, a todo custo, protegermos a nossa família para que ela possa viver íntegra diante de Deus, em comunhão com Deus e fazendo o papel sal da terra, luz do mundo. Textos de referência: 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, e vamos ver 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 8 e versículo 16. Vamos ler. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 5. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Então veja que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dando instruções a respeito daqueles que poderiam, e deveriam ser colocados em cargos na igreja, liderança na igreja. Uma das condições para que se colocasse uma pessoa, uma das exigências, era exatamente que a pessoa governasse bem a sua casa. Então, o obreiro tem que ter autoridade diante da sua família. O princípio da autoridade tem que ser colocado ali. Então, a esposa é submissa ao esposo, o esposo ama a esposa, os filhos obedecem a seus pais. Com relação ao cuidado da família, a proteção, o sustento, Então, também está escrito aí na palavra de Deus, na mesma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e agora no capítulo 5, falando a respeito daqueles que não cuidam nem dos seus pais. Imagine, não honra pai e mãe, não cuida do pai e da mãe, deixa passar necessidade. É um absurdo, não é? Então a família tem que cuidar da família. A igreja vai ajudar, às vezes com a cesta básica, alguma coisa assim, aquelas famílias que não têm parentes para cuidar, daquelas pessoas. Então a pessoa está aí no mundo desempregado, às vezes a aposentadoria só dá para comprar os remédios, pagar às vezes até um aluguelzinho e tal, e a pessoa não tem como sobreviver. Então a igreja deve ajudar essas pessoas. Agora, quem tem família, a família que tem que sustentar essas pessoas. Nós devemos guardar os ensinos dos nossos pais. Nossos pais nos ensinaram, que nós devemos nos sustentar a nós mesmos, sustentar as nossas famílias, não darmos trabalho para nossas famílias. Nós não podemos ficar independentes financeiramente de nossa família. Devemos tratar a nossa família com respeito, com amor. Devemos sempre ser exemplo para a nossa família. Exemplo na leitura bíblica, no estudo da palavra de Deus, no jejum, na evangelização, congregando sempre.
sermos sempre fiéis a Deus, sempre idôneos, pagando as nossas contas direitinho, porque temos que nos apresentar diante de Deus aprovados. Então a família é o nosso primeiro ministério, é o nosso maior patrimônio e nós temos sempre que proteger a nossa família. Introdução da lição diz: veremos nesta lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal do que a família é estar fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Então, muita gente, muito líder tem colocado o seu trabalho na igreja, tem colocado, às vezes, o seu trabalho profissional fora da igreja, acima da família. E isso tem causado vários problemas. Nós temos visto aí quantas pessoas acabaram seu ministério devido a não ter uma família organizada, uma família que foi ensinada, que foi sustentada na palavra de Deus, uma família que não teve a presença do seu líder. Isso causa um grande prejuízo e geralmente a pessoa lá no final da sua vida, no final do seu ministério, acaba tendo problemas seríssimos devido a não ter cuidado, não ter sustentado, não ter protegido, não ter ensinado a sua família dentro da palavra de Deus, não ter sido exemplo para a sua família, não estar presente junto à sua família. Tópico 1, família, meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Então veja, se o obreiro não tem uma família equilibrada, se ele dentro da sua própria família não tem autoridade, não tem um testemunho diante dos seus próprios filhos, né, da sua esposa, imagine, ele não tem uma base, ele não tem segurança para estar pregando, ensinando, porque vai vir sempre uma acusação. Se a própria pessoa não se acusa, tem as pessoas que estão ali olhando, estão vendo, né, e estão acusando e não estão recebendo o ensino, a pregação dessa pessoa. Nós temos visto vários obreiros assim, que a igreja não recebe o seu ensino nem a sua pregação. Então ele passou a terceirizar, né? Coloca pessoas para pregarem, para dar ensino, porque as pessoas não recebem o seu ensino, não recebem a sua pregação. Ele não tem autoridade dentro da família, a família toda atrapalhada, dando péssimo testemunho. Os filhos desviados, né? A esposa não respeita, e aí também a igreja não recebe dessa pessoa o ensino nem a pregação. Pode até ele estar fazendo isso, mas as pessoas, a maioria, principalmente as pessoas que conhecem a sua família, não recebem. Tópico 1, subtópico 1, precisamos governar primeiro a nossa família. Quem não administra adequadamente sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não tem como dirigir a igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Em outra versão, diz que se um homem não consegue fazer com que sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda? Já a Bíblia do culto diz: quem não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E faz alusão para que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 1 Timóteo 3,4. Governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. O nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas no reino. Primeiro vem Deus, segundo a nossa família, e em terceiro, a nossa igreja. Então, quem não governa a sua própria família, às vezes a família é ele, a esposa, um filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Geralmente, no máximo, 3 filhos. Pouquíssimos têm mais de 3 filhos. Então, se a pessoa não consegue governar sobre 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas,
Como é que vai governar uma igreja? Vamos colocar aí uma igreja pequenininha, 50 pessoas, 100 pessoas, 150, 200, 250, 300, né? Então, olha só, se não consegue governar 2 nem 3, imagine 300. Então, é preciso saber, ter consciência disso. A família é a base do ministério, é o início do ministério. Então, tem que haver ali oração, jejum, estudo da palavra de Deus, evangelização. Então, essa família é que vai ser o núcleo, é que vai ser o exemplo para a família, é que vai ser o exemplo para a igreja. Então, em primeiro lugar, sempre tenha consciência, primeiro é Deus. Segundo lugar, é a família. Terceiro lugar é que vem a igreja. Não inverta essa importância. Então, quem não sabe governar a sua própria casa, não vai saber governar a igreja do Senhor. Por isso mesmo, né, algumas igrejas, pelo menos as maiores, as melhores, entrevistam a esposa, né, do obreiro para colocá-lo como obreiro, né, para reconhecê-lo, para saber como é que é dentro de casa. Imagine um esposo que espanca a esposa, um obreiro que espanca os filhos. Imagine um obreiro que não ora em casa, que não ensina os filhos a palavra de Deus, que não dá bom testemunho dentro de casa, que não paga as contas, que vive em piadas, que fica assistindo pornografia. Então veja, dentro de casa, se ele não consegue ser crente nem dentro de casa, imagine fora. Se não consegue governar e dar bom testemunho dentro de casa, imagine a igreja. Subtópico 2. Precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade em nossas vidas. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais, 1 Timóteo 5,16, mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. Muitos cristãos passam a vida preocupados em ganhar outras nações, estados, cidades, bairros, ruas, os vizinhos de todos os lados. Isso é formidável e é uma ordenança do Senhor Jesus, Marcos 16,15 e Atos 1,8. Mas é preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família para não negar a fé, 1 Timóteo 5,8. Às vezes nós estamos preocupados em evangelizar, ganhar o mundo inteiro, investimos nisso, até vamos, né, trabalhar para ganhar o mundo inteiro para Jesus. Evangelizamos, né, ganhamos almas por toda parte, enquanto a nossa própria família está precisando de salvação e nós não conseguimos alcançar a nossa família. É evidente que também nós podemos olhar, por exemplo, para Jesus, né? Sua família só se converteu após a sua morte e ressurreição. E assim vemos vários exemplos na Bíblia, né? Como, por exemplo, o rei Davi, com a sua família, né? E vários exemplos encontramos na palavra de Deus. Mas nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho. Agora, dentro de casa, nós temos o comando sobre os nossos filhos, né? É evidente que a pessoa se aceitou a Jesus já mais tarde, depois dos filhos já grandes, já fica mais difícil, né? Mais complicado. Mas quem já era crente quando se casou e criou seus filhos desde pequenininhos, então, se essa pessoa não consegue ter domínio sobre a sua própria família, não ensinou, não conseguiu manter nem sua família cristã, crente, indo para a igreja, congregando, aí essa pessoa não pode ser um obreiro na casa do Senhor. Não tem condições de governar sobre a casa do Senhor, porque não governa nem sua própria casa. Não consegue fazer nem com que sua própria família seja cristã. Eu já conheci líder de igreja, pastor de igreja, que a esposa não era cristã, que os filhos estavam desviados. Imagine,
coisa mais triste, lamentável, né? Como é que uma pessoa dessa consegue liderar a igreja? Como é o testemunho dessa pessoa na rua, entre os descrentes? Eu conheci pastor que espancou a esposa e a cidade inteira ficou sabendo. Imagine, que péssimo testemunho. Coisa que impede as pessoas de se chegarem à igreja. Então é muito importante a família, o cuidado com a família. E primeiro ali nossa família, esposa, os filhos. Mas ainda temos os parentes, que nós devemos dar exemplo para eles, dar um bom exemplo, né, de cristãos. Então eles vão ver que nós somos diferentes, que nós agimos diferente, que nós nos comportamos diferente. Eles vão ver os filhos sendo obedientes, né, não falando palavrão. Vão ver que a esposa é submissa ao esposo. Vão ver que o esposo ama sua esposa, seus filhos. Então eles vão ver o exemplo e vão desejar seguir esse exemplo. Então, quando alguém perdeu seu filho para o mundo, quer dizer que perdeu dentro de casa. Já estava perdido ali dentro da família, dentro de casa. Então é por isso que a pessoa se perdeu lá fora. Não houve a devida preparação, não houve o testemunho dentro de casa, não houve a devida orientação, não houve a presença, não houve amor, não houve ensino bíblico. Tópico 1, subtópico 3, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. O altar começa em casa. Não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz, se o altar da sua família está precisando de reparos. A sua própria vida e da sua família dependem da espiritual e devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade de restauração. A nossa comunhão com Deus começa dentro da nossa casa. Não adianta querer ter comunhão vertical se a horizontal está quebrada. A responsabilidade recai sobre os pais de família. Precisamos verificar também se o nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado. A Bíblia diz que é digno de honra entre todas as instituições, seja o matrimônio. Ela faz alusão a se manter um leito sem mancha, sem mácula, irrepreensível. E ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. Hebreus 13:4. Então veja bem, o ministério começa em casa. Se você não tem o verdadeiro equilíbrio, não tem o verdadeiro testemunho, não tem uma vida cristã dentro de casa, se não tem paz dentro de casa, como é que vai conseguir sustentar o ministério? Veja, se você está brigado com a esposa, discutiu, brigou com os filhos, imagine, que comunhão, como é que você vai conseguir orar? Como é que você vai conseguir ensinar, pregar? Vai atrapalhar tudo. Veja bem, se não estiver bem dentro de casa, não vai estar bem em lugar nenhum. Ninguém consegue ter comunhão íntima com Deus vertical se não tiver comunhão com a família. Não adianta, não tem jeito. Quantos ministérios estão se acabando por causa disso? Quantas pessoas não vivem adequadamente dentro de casa? Quantos casais, crentes, líderes de igreja praticando sexo anal? E aí como é que vai ter alguma coisa lá fora para pregar, para ensinar? Como é que vai ter comunhão com Deus praticando abominação diante de Deus? Casais que brigam, discutem o tempo todo. Às vezes o obreiro está dormindo no sofá. Como é que vai ser dentro da igreja? Se dentro de casa não está havendo comunhão, não está havendo a paz, não está havendo local, condição, nem de fazer uma oração, como é que vai ser lá fora na igreja? Então você precisa restaurar esse altar. Tópico 2. Família, meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família.
Então veja, patrimônio, quando fala patrimônio, fala então de riqueza, fala de propriedade, fala de bens, né? Então, para se manter o patrimônio tem que ser cuidado, né? Se você tem uma empresa, você precisa investir nessa empresa, cuidar da saúde financeira dessa empresa. Tem que haver investimento, sempre tem que haver investimento. Não tem como uma empresa existir sem investimento. Não basta apenas abrir uma empresa e nunca investir, gastar nada com a empresa. Então a empresa não vai crescer, não vai desenvolver, não vai progredir. Assim a família. A família é o patrimônio, então nós temos que investir na família. Temos que procurar sempre melhorar o nosso relacionamento com a família. Veja que numa empresa, num negócio, uma coisa, né, você tem um patrimônio, você investindo, quando você morrer, será a sua herança para a sua família. E no caso da família, nosso patrimônio, nós viermos a faltar, a nossa família está estruturada, a nossa família consegue se equilibrar a ponto de se manter cristãos, congregando, em comunhão com Deus. Tópico 2, subtópico 1, compreendendo o significado de patrimônio. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto dos bens familiares, ativos, financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas. Mas, figuradamente, é aquilo que é muito estimado como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro. Não é uma herança que se transfere em cartório, a sua propriedade vai além de valor monetário. Ultrapassa o valor venal, não se compra, não se vende, nem se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e de amor sacrificial. Quando comparamos, né, família com patrimônio, né, chamamos a família aí como nosso patrimônio, nós estamos querendo dizer o quê? Que é uma coisa importantíssima para nós. É a coisa de maior valor para nós, depois de Deus, é evidente. Então tem um valor inestimável. Ninguém vende a sua família, ninguém empresta a sua família. Então a família é sempre família. Um pai nunca vai deixar de ser pai, uma mãe nunca vai deixar de ser mãe, um filho nunca vai deixar de ser filho. Então o valor é muito acima de dinheiro, né? De joias e tudo. É um patrimônio nosso, é o que tem maior valor para nós aqui na Terra, depois, é claro, de Deus. Porque a família não nos custa apenas o sustento. Não, a família nos custa o quê? O nosso amor, o nosso sacrifício, a nossa própria vida. Nós damos a vida pela família. Todo o trabalho que nós tivemos durante toda a nossa vida foi para quem? Para a nossa família, para o sustento, para o cuidado da nossa família. Então foi feito um alto investimento, né? Foram também muitas e muitas horas de oração, de intercessão pela nossa família. Foram muitas e muitas horas de cuidado, de conselhos, né? De ensino bíblico. Então nós investimos na família. Tópico 2, subtópico 2, como guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz em Apocalipse 3,11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Coroa que, figuradamente, denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom gratuito, presente de Deus, mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo procurando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5,8. Esse inimigo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. João 10,10. Não negligencie, pois se você não dá valor e não guarda bem guardado, então não pode ser tesouro. Mateus 6,21. Claro que em Apocalipse está se referindo, né, à nossa salvação. Tesouro aí é o Espírito Santo que mora em nós. Nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro, né, que é o Espírito Santo que mora em nós. Agora,
Metaforicamente, podemos comparar com a família, né? Temos uma família que é um tesouro para nós, uma coisa super valiosa para nós. Então nós temos que preservar e tomar cuidado, porque podemos perder a família de repente. Se nós não tivermos cuidado, de repente podemos entrar numa confusão generalizada com a família, né? Isso vai causar divisão, vai causar desassossego, vai tirar a nossa paz, vai tirar a nossa comunhão com Deus, vai nos atrapalhar no ministério, vai atrapalhar em tudo. Então veja só, é importantíssimo compreender isso, né? A esposa precisa compreender que não pode causar, né, essa divisão, essa situação difícil que vai prejudicar o ministério do esposo, vai prejudicar toda a sua família, a comunhão entre a família, o amor, o respeito, né, a autoridade, tudo vai ser quebrado. E os filhos precisam compreender isso. Se o filho sai da igreja, vai lá para o mundo, né, vai praticar as coisas do mundo, ele não está atrapalhando só a sua própria vida, ele está atrapalhando a vida da família, está atrapalhando o ministério do pai, ele está quebrando o princípio de autoridade, ele está pecando terrivelmente contra Deus, ele está prejudicando a obra de Deus, ele está muitas vezes tirando pessoas da igreja e evitando que pessoas vão para a igreja. Imagine um filho desviado de um obreiro pode fazer um estrago terrível na igreja e atrapalhar muita obra de Deus. Então veja que Satanás investe nisso. Temos que tomar todo cuidado com a nossa família, porque Satanás investe isso, em destruir a família, porque sabe que se ele consegue destruir a família, consegue desviar alguém dentro da família, ele vai atrapalhar toda a família. Ele vai desestruturar toda a família. Tem que haver sempre vigilância, sempre oração, intercessão, jejum. Tem que sempre, principalmente o obreiro, todos os dias deve se levantar pela madrugada e orar e interceder junto a Deus pela sua família. Então o obreiro precisa viver bem com a sua esposa, em paz com a sua esposa, tratar bem, né? Lembre-se das datas importantes, né? Data que você conheceu, data do noivado, data do casamento. Procure estar junto, procure celebrar, né, o aniversário de casamento, o aniversário da pessoa. Procure estar junto para almoçar, para jantar. É importante essa comunhão, essa integração. O homem tem que ter prazer em estar em sua casa, estar com a sua família. Tem que ter alegria de estar ali. Tópico 2 para o tópico 3, a indispensável solidez do patrimônio. O respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidada no amor e na comunhão, um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade, uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares, como a mesa posta, onde os componentes da família fazem as suas refeições, o quarto onde os membros da família têm o sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal, onde os pais exercem os seus papéis e a assistência recíproca, onde uns têm responsabilidade para com os outros. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus, Salmos 128, e pela sabedoria da mulher em administrar, Provérbios 14:1, 31:10 a 31. Todas essas situações convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Então veja a família como um ambiente de felicidade, de alegria, de amor, de comunhão, de integração, de cooperação, um ambiente onde se encontra paz, felicidade, alegria, onde se pode passar tempo lendo a Bíblia, orando, onde o esposo ama a esposa
é obediente, submissa a seu esposo, onde os filhos são submissos a seus pais, respeitam os seus pais, admiram os seus pais. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus muito pela minha família, né? Nunca tivemos separação de um filho sair revoltado de casa, não voltar mais. Nunca tivemos aquela discussão, nem briga de sair dos tapas, nunca houve isso, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus. Os 3 filhos são casados, fazem a obra de Deus, estão em intimidade com Deus. Os netos, né, estão aí ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Todos estão ocupados, sempre em casa, em educar, em consolidar a família, em estar unidos a Deus. Nós nos reunimos, né, todo ano. Não moramos todos na mesma cidade, mas a gente se reúne. Agora estivemos reunidos no casamento da filha mais nova, toda a família. E a gente se reúne, sempre vai, às vezes vai a um parque, né, juntos. Agora estivemos até num kart, né, uma corrida de kart aí com a família. Deve haver isso, essa reunião da família, sempre deve haver essa reunião da família. Aí o pai, a mãe, os filhos, os netos, né? Se tiver bisneto, tataraneto, devem se reunir. Pelo menos uma vez por ano deve haver essa reunião da família. Devemos sempre valorizar muito a família. E graças a Deus, né? Durante toda a vida deles, eles viram o pai todo dia se levantar de madrugada para orar. Todos os dias nós só almoçávamos se lêssemos primeiro um capítulo da Bíblia. Sempre congregamos, pelo menos congregávamos no mínimo 3 vezes por semana. Às vezes congregávamos 5, 6 vezes numa semana. Levava meus filhos para os cultos, tanto na igreja quanto na rua. Eu estive no campo missionário, meus filhos estiveram participando ativamente do trabalho missionário, onde abrimos 8 igrejas, juntos, com a família. Então é importante estar em paz, estar unido com a família, trabalhando para Deus junto com a família. Tópico 3. A consciência de proteger a família. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento do certo e errado, do justo e injusto, do verdadeiro e falso, percepção, noção dos estímulos à volta, lucidez dos sentimentos de moralidade e de dever, o que nos torna aptos a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade, a nossa fé e a nossa comunhão. 1 Coríntios 11, 28, 31, 2 Coríntios 13, 5, para decidir sobre o nosso ministério e o nosso patrimônio, que é a nossa família. Então é obrigação, é dever do líder da família, né? Junto com a sua esposa, eles devem sempre proteger a sua família, cuidar da sua família. Hoje, por exemplo, os pais precisam estar de olho na educação dos filhos. Nos colégios está sendo ensinado aí coisas terríveis, bruxaria, troca de sexos. Talvez você pense que não, mas é preciso você ir lá, se reúne com os pais cristãos, verdadeiramente cristãos, reclamem, façam um abaixo-assinado, vão lá na delegacia, vão na prefeitura, exijam que o colégio tire esses estudos, esses ensinos que estão prejudicando as crianças. Os pais precisam ficar de olho, cuidado com o que seus filhos estão vendo no celular, com o que os seus filhos estão assistindo na TV, na internet. Cuidado, muito cuidado. Está havendo um alto investimento no Brasil na destruição da família. Talvez você nem tenha percebido ainda, mas tenha muito cuidado, porque o investimento está sendo altíssimo. Não deixe o seu patrimônio, a sua família ser destruída. Muito cuidado. Às vezes seu filho é adolescente, jovem, está sendo ensinado onde ele está, no seu colégio, na sua faculdade, sua universidade, no seu trabalho. Tome cuidado, procure saber, converse com os filhos. Está sendo aí investido
bilhões em destruição da família. Tópico 3, subtópico 1. Precisamos restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que, com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e cauterizar. Paulo diz em 1 Timóteo 1,5 que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. No verso 19, Paulo deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé e a boa consciência, pois alguns vieram a naufragar na fé. Quem deixa sua consciência chegar a esses níveis não terá nenhum parâmetro nesta sociedade corrompida e depravada para salvar o seu ministério e o seu patrimônio. Quando o tribunal da consciência não funciona, a pessoa confunde o ministério com a família, dá mais valor a um do que o outro, inverte os valores ou não realiza nenhum nem outro com qualidade, nem dignidade. Então a consciência, Deus colocou dentro de nós um tribunal que acusa e defende, que mostra o que é justo, o que é injusto, que mostra o que é certo, o que é errado. Então nós temos que ter uma pura consciência, uma consciência ligada sempre à palavra de Deus. Nosso rumo, nosso prumo, nosso manual é a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós devemos manter nossos pensamentos cativos, presos na palavra de Deus, nos parâmetros. Tudo que governa aí a nossa família tem que estar baseado na Bíblia. Então a família não pode naufragar na fé, não pode perder a fé em Deus, não pode perder a comunhão com Deus, não pode deixar de congregar, de evangelizar. A família sempre tem que estar debaixo da orientação de Deus, sempre no temor de Deus, sempre em comunhão uns com os outros, todos se ajudando, todos cooperando para o bem de todos, para o crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que, ao terminarmos a nossa carreira, termos aí uma família que serve a Deus, que está em comunhão com Deus. A nossa maior herança que nós temos é deixarmos uma família que tem comunhão com Deus, que está integrada à igreja, que está trabalhando para Deus, produzindo para Deus. Devemos tomar todo cuidado com a nossa consciência para não ficar cauterizada, ou seja, desligada das coisas de Deus. Devemos manter sempre a nossa consciência pura, incontaminável, sendo orientada pela palavra de Deus. Tópico 3, subtópico 2, instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Salmos 128. Ele será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para com a sua esposa e respeitando-a como vaso mais frágil, mais delicado. 1 de Pedro 3,7. Para a mulher virtuosa cuida da sua casa e dos seus, a ponto de o marido confiar nela e os seus filhos a chamarem de bem-aventurada. Provérbios 31, 10 a 31. A mulher sábia edifica sua casa e faz dela um paraíso. Provérbios 14, 1. Para os pais, criar e ensinar os filhos no caminho em que devem andar, pois é uma responsabilidade dada por Deus a vocês. Provérbios 22, 6, Deuteronômio 6, 6 a 7. Para os filhos, obedecer e honrar aos pais, pois Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Efésios 6, de 1 a 3. Então, aí são instruções básicas, as principais instruções para que possamos manter uma família cristã, uma família em comunhão com Deus, uma família do jeito que Deus quer que funcione. Então, um homem que verdadeiramente teme a Deus, ele terá uma família cristã que teme a Deus. Então, o homem honra sua esposa, ama sua esposa, a trata bem, faz de tudo para que ela esteja bem, com saúde, tanto física quanto espiritual, quanto emocional.
Então, o marido, o seu papel principal é sustento da família e amor para com a família, estando presente, sempre colocando ali o princípio da autoridade. Toda a família vai depender disso. Para que a família possa influenciar a sociedade, o princípio de autoridade tem que estar dentro da família, funcionando corretamente dentro da família. A esposa tem o seu papel muito importante de companheira, de ajudadora do esposo, e ela exerce autoridade sobre os filhos. Quando ela é submissa ao esposo, os filhos vão ser submissos a ela e também ao pai. Veja, ela é um centro ali que vai colocar esse princípio para funcionar dentro de casa, princípio de autoridade. Sua família será uma bênção para a sociedade se aprender esse princípio muito importante, que é a autoridade dentro de casa. E ela deve ser a esposa que vai fazer de tudo para que a família esteja em equilíbrio, por exemplo, equilíbrio financeiro, né? Ela não vai sair comprando no primeiro lugar que achar, vai consultar preços primeiro, né? Ela organiza a sua casa, mantém a casa limpinha, ela alimenta a sua família, procura alimentos que dão saúde, né? Que não vão prejudicar a saúde da família. Veja que coisa importante. Se a mulher faz uma comida cheia de gordura, cheia de sal, ela está prejudicando toda a família. Se a mulher não ensina a sua família a comer uma verdura, uma fruta, está prejudicando toda a sua família. Veja que é muito importante a esposa saber como controlar tudo isso, organizar tudo isso. Ensinar os filhos, né, a ajudarem nas tarefas do dia a dia. E sempre quando o marido está ali, né, está ali cheirosinha, os filhos tomaram banho, estão arrumadinhos, né? Então ela vai organizar tudo isso aí, tudo funcionando corretamente. Tem um lugar próprio para se colocar ali uma roupa suja, para se colocar um calçado, né? A casa deve ser mantida ali organizada, tudo. Quando o esposo chega, ela está esperando adequadamente, os filhos também. Então, tudo deve ser bem organizadinho e a esposa é que é importantíssima para isso. E é evidente, se ela trabalha fora, né, ela vai ter que organizar tudo de acordo com o seu tempo, que vai ser bem menor. E o esposo vai ter que colaborar, né, para que tudo isso seja organizado. Os filhos, a Bíblia diz que se eles querem viver muito tempo sobre a terra, eles precisam honrar os pais, respeitar e obedecer os pais. A autoridade do pai, quem deu foi Deus. Não é porque ele é mais forte, não é porque ele tem o dinheiro para controlar a situação financeira da casa. Não, ele tem uma autoridade dada por Deus e os filhos devem respeitar essa autoridade. Uma coisa muito importante, nunca filhos falem mal dos seus pais para outras pessoas fora da família. Nunca mãe fale mal do seu esposo para seus filhos e nem fora de casa. Nunca esposo fale mal dos seus filhos ou da sua esposa fora de casa. Isso é importantíssimo. Isso é um princípio que vai ajudar muito a sua família. Então sejamos todos submissos ao Espírito Santo. Devemos nos colocar à disposição, devemos ser guiados pelo Espírito Santo para que tudo funcione corretamente. Tópico 3. Sobre o tópico 3, cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos das nossas famílias, pois apenas cuidamos delas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, 3. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar. 1 Coríntios 4, 2. Fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, se casam e vão constituir novas famílias. Quando nascemos, quando estamos na fase de criança, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família. Quando morremos, quem cuida de nosso funeral é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente.
Então veja que a família é importante durante toda a nossa existência na Terra. A família, nós somos cuidados por nossos pais, e aí constituímos a nossa própria família, e agora vamos cuidar da nossa família para que eles também tenham as suas próprias famílias. Então são ciclos da vida, né? Deus instituiu a família exatamente para ter filhos. Filhos são importantíssimos, são bênçãos do Senhor, presentes de Deus para o casal. E tem que lembrar disso. Primeira obrigação de um casal, o primeiro dever de um casal. Pessoas casaram, primeira coisa, ter filhos. Primeira função do casamento é a procriação. Isso é o mais importante. Tem gente que está tirando essa parte, que acha que essa parte é maldição e não quer. Mas essa é a primeira obrigação. Então depois é que Deus vai entrar com a bênção de prosperar esse casal para que eles sustentem a sua família, tenham condições de ter uma casa, de ter um bom emprego, né? Então Deus vai fazer de tudo para dar tudo certinho. Mas primeira coisa é a obrigação, o dever de terem filhos. Então tome muito cuidado, porque quando você fala não quero filhos, você já está afastando Deus de dentro da sua casa. Isso pode lhe dar um grande prejuízo em todas as áreas. Então, ao chegar os filhos, vem a responsabilidade de cuidar desses filhos, de educar esses filhos, de colocar esses filhos na sociedade para serem bênçãos. Mais tarde, esses filhos se casarão e terão as suas próprias famílias. Então, quando éramos bebês, tivemos a família para cuidar, alimentar, educar. Depois tivemos as nossas fases, né? Aí, pré-adolescência, adolescência, juvenis, jovens, né? Adultos. Aí nos casamos e aí constituímos família, olha aí. Então, tudo Deus estava vendo, estava presente, estava nos ajudando. E quando chegamos no final da nossa vida, quem vai cuidar de nós? Nossa família. Ao morrermos, quem vai nos sepultar? Nossa família. Então, é um investimento. Invista na família, porque nós precisamos sempre da família. Conclusão: quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente o seu ministério não será bem sucedido. Então, sempre devemos nos lembrar que a família, né, ali o nosso lar, onde está a nossa família, ali é a nossa primeira igreja. Nós temos que cuidar da nossa família para que ela seja como uma igreja no meio que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos. Esta família é a base de toda a sociedade. A primeira sociedade é a igreja, depois a outra lá fora. Então, a família é a base de tudo isso. Então, a família tem que ser bem cuidada, bem orientada, estar firme em Deus, na sua palavra, para poder influenciar para o bem toda a sociedade. E se alguém quer ser um obreiro na casa do Senhor, primeiro seja um obreiro dentro da sua própria casa, seja exemplo dentro da sua própria casa, junto à sua família. Se você conseguir governar bem a sua casa, você já estará apto a poder governar a igreja do Senhor. Então valorize a sua família como o patrimônio principal da sua vida. O maior investimento que você deve fazer na sua família. E tenha sempre o cuidado com a sua família, né? O que eles estão vendo, por onde andam, com quem andam. Tudo isso deve ser cuidado, porque deve haver uma proteção para a sua família. Sempre a palavra de Deus deve ser pregada, ensinada dentro de casa para a sua família. Sempre deve haver oração dentro da sua casa e intercessão pela sua família. Levante-se de madrugada todos os dias e ore, interceda pela sua família. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou sobre ele, e ele pegou o juízo de Deus que estava sobre nós, porque nós pecamos, e levou sobre ele os pecados que nós cometemos, ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz.
sofreu ali o juízo de Deus, que era para nós, ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu ali e ressuscitou, venceu a morte. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Ele vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Então você agora vai pedir perdão a Deus, vai se arrepender, vai mudar de vida, começar uma vida nova com Deus a partir de hoje. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos pelos seus pecados, pedindo perdão. Grada luz tem garde, abraça grufurabar, grada grusseverestai. Receba o abraço de Deus, o perdão, a reconciliação. Receba agora o amor de Deus na sua vida. Receba o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. Toca, Senhor, toca nele. Em nome de Jesus, receba agora a cura. Todas as doenças, todas as enfermidades saiam agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Toca, Senhor, e cura totalmente em nome de Jesus. Dores nas juntas agora, febre, dor de cabeça. Sai em nome de Jesus. Pulmões sejam limpos em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link para outros também, para que outros também possam assistir esse vídeo. Se você desejar receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, 99991520454. E eu coloco você também em um grupo, nós temos um grupo na internet, né, para que você possa receber esse material toda semana. Então entre em contato conosco, eu incluo você nesse grupo. Não é grupo de bate-papo. Então não se preocupe, lá não vai ter outro assunto, lá não vai ter brincadeiras, lá não vai ter nada. Só eu posto lá, só coisa da EBD, só aí o material da EBD. Então entre em contato conosco por esse telefone e eu incluo você nesse grupo e você toda semana vai receber material escrito a respeito da lição e também os slides, né, em PDF e PowerPoint. Então o telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.